14ª questão. A molécula do NH3 apresenta entre seus átomos ligações no espaço. Estas ligações resultam no compartilhamento de espaço que estão mais deslocados para um dos átomos, resultando uma molécula no espaço. Assinale a alternativa que contém a sequência de palavras que completa corretamente os espaços acima. Então, a molécula do NH3 tem nitrogênio com 5 elétrons na camada de valência, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, conforme vimos em sala de aula, assim que se representa de forma mais coerente a molécula da amônio. Essa ligação tracejada significa dizer que está para trás do plano ou distante do observador. Essa que está em forma de cunha está para frente do plano ou mais próximo do observador. E essa ligação normal, tradicional que a gente costuma colocar, está em cima do plano. Então, as moléculas do NH3 apresentam entre seus átomos ligações. O tipo de ligações vai ser covalente, porque nitrogênio é ametal e hidrogênio também ametal. Então, já cancela a letra a letra C e a letra D. Estas ligações resultam do compartilhamento de elétrons, por isso a ligação covalente. Então, que estão mais deslocados para um dos átomos. Se está mais deslocado para um dos átomos, significa dizer que vai haver uma distorção da nuvem eletrônica. E havendo essa distorção da nuvem eletrônica, vai haver uma carga parcial negativa próximo de nitrogênio e parcial positiva próximo dos átomos de hidrogênio. Então, a molécula é polar. Portanto, a resposta correta vai ser a letra E. 15ª questão. Quantos átomos de cloro se combinam com um átomo de qualquer elemento da família 2 da tabela periódica? Qualquer elemento da família 2 da tabela periódica apresenta 2 elétrons na camada de valência. Vamos colocar esse elemento representado pela letra M, com 2 elétrons na camada de valência. O cloro, como já vimos nas questões anteriores, na questão 10, tem 7 elétrons na camada de valência. Para ele se estabilizar, precisa só de mais um elétron. Então, vai fazer a ligação deste lado do átomo do elemento da família 2 e vai compartilhar o elétron com outro átomo de cloro. Portanto, são necessários 2 átomos de cloro. A resposta correta vai ser a letra B. Questão 16. Átomos do elemento A, número atômico 12, combinaram-se com átomos do elemento B, número atômico 15. A fórmula do composto formado é: o número atômico do elemento químico A é 12, fazendo a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, o elemento químico A tem 2 elétrons na camada de valência. Portanto, trata-se de um metal e vai formar íons de carga A2+. O elemento químico B tem número atômico 15. Distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, a camada de valência para o elemento químico B contém 5 elétrons. Logo, é um ametal e para se estabilizar precisa receber 3 elétrons. Então, vai formar ânion B3-. Para formar o composto iônico, a carga, no caso numeral 2, vem subscrito para o B e o 3 vem subscrito para o A, formando, portanto, o composto A3B2. Resposta correta vai ser a letra A. Questão 17. Um exemplo de substância que apresenta apenas ligações covalentes é: letra A, cloreto de sódio. Cloreto de sódio, já falei anteriormente, ele é muito utilizado no exemplo de ligação iônica, então já não pode ser NaCl. Letra B, zinco. O zinco é um metal, faz ligação metálica entre átomos de zinco. Nitrato de prata é um sal,
onde prata é um metal e os demais átomos dos elementos químicos nitrogênio e oxigênio são ametais, portanto, a ligação iônica. Letra D, carbono e cloro, ambos são ametais, então realizam ligação entre eles do tipo covalente, letra D. E letra E, sulfato de sódio, sódio é um metal e o enxofre e o oxigênio são ametais, portanto, ligação iônica. Questão 18. Com relação à polaridade dos compostos H2S, PCl3, SO2, NH3 e CF4, analise as proposições. Item 1. As moléculas PCl3 e SO2 são apolares, que vai ser falso, porque o PCl3, o fósforo, pertence à mesma família do nitrogênio. Então, são 5 elétrons na camada de valência. Então, a geometria vai ser semelhante ao da amônia. Cloro, cloro e cloro. Logo, trata-se de uma molécula que é polar. Então, o item 1 está falso. 2. A molécula CF4 é apolar. Isso vai ser verdadeiro. Quando a gente desenha a estrutura do CF4, é semelhante ao do metano. E nessa estrutura, forma um tetraedro, portanto, vai ser apolar. 3. As moléculas H2S e NH3 são polares. Isso é verdadeiro. O da amônia já fizemos na questão 14, molécula polar. O do H2S é semelhante à água. O S vai ser o elemento químico central. Hidrogênio e hidrogênio. Então a molécula vai ser polar. Polo, uma carga parcial negativa próximo ao enxofre, uma carga parcial positiva próximo do hidrogênio. Resposta correta, portanto, vai ser a letra C. Apenas 2 e 3. Questão 19. São gases com moléculas triatômicas, ou seja, que apresentam 3 átomos na sua estrutura. Letra A, sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio é o H2S, formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de enxofre. Portanto, é uma molécula triatômica. Dióxido de carbono. Di significa dizer 2, óxido refere-se ao oxigênio e tem um átomo de carbono. Dióxido de carbono é o CO2, também é uma molécula triatômica, formada por 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Logo, a resposta vai ser a letra A. Na letra B, flúor e cloro. O gás flúor é F2 e o gás cloro Cl2. Então, são moléculas diatômicas. Letra C, nitrogênio e oxigênio. O gás nitrogênio é o N2 e o gás oxigênio é o O2. Então, também moléculas diatômicas. Letra D, metano é o CH4, já são formados por 5 átomos, e a amônia, NH3, formado por 4 átomos, então não são triatômicas. Na letra E, monóxido de carbono, mono significa dizer 1, óxido, oxigênio, e tem um carbono. Então, o CO, 2 átomos, então a molécula é diatômica. E o trideto de boro, o BH3, formado por 4 átomos. Então, de fato, a resposta é a letra A. 20ª questão. Apresentam somente ligações covalentes. Letra A, hidróxido de lítio. É uma base, toda base. Ela é iônica. O outro, iodeto de césio. Também metal e ametal, ligação iônica. Letra B, MnO3, manganês, metal, oxigênio, ametal. Hidreto de magnésio, magnésio é metal, hidrogênio é ametal. Então, ligação iônica. Letra C, cloreto de sódio. O sódio é um metal, o cloro é um ametal, ligação iônica. H2SO4, que representa o ácido sulfúrico, covalente. Letra D, nitrato de potássio, é um sal, então composto iônico. Potássio é metal, o nitrogênio e o oxigênio são ametais. Fluoreto de lítio, o lítio é metal e o flúor é ametal, então ligação iônica. Restando somente a letra E, HCl, hidrogênio é metal, cloro é metal, ligação covalente. Cl2O3, cloro é metal e oxigênio é metal. Portanto, essas duas substâncias têm somente ligações covalentes.
Para finalizar, não permita que aquilo que você não pode fazer interfira naquilo que você pode fazer. Então, pessoal, um excelente estudo, uma excelente prova e até breve.